Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Human Talks, o podcast da Human SA que discute felicidade, bem-estar e competências humanas. No programa de hoje, a gente vai desmistificar a psicologia positiva. E para isso, a gente convidou Ricardo de Sá. Bem-vindo, Ricardo. Muito bom estar aqui com vocês. É sempre uma alegria a gente estar conversando, principalmente sobre temas tão relevantes como esse. Legal. E mais importante ainda, sobre desmistificar temas, né? Eu gosto disso, né? Isso é bem legal. Ricardo, você pode contar um pouquinho, rapidinho, da sua história pra gente? Claro. Eu tive 30 anos na área, né, numa empresa, trabalhei com RH, trabalhei durante muitos anos nessa área e me apaixonei pela psicologia, fiz psicologia e depois fiz uma especialização em psicologia positiva. Fiz também um mestrado em gestão, que foi muito importante, porque eu juntei depois todo o conhecimento de gestão com psicologia. Hoje eu sou psicólogo clínico e trabalho também com consultoria de empresas. E principalmente com o tema da psicologia positiva, que é tão polêmico, por isso é muito importante a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Como é que você pode produzir mudanças numa empresa investindo em competências diferenciadas, como são as competências que a gente trabalha quando trabalha com psicologia positiva. Legal, e uma curiosidade aqui, eu pedi para o Ricardo se apresentar, geralmente eu até apresento, mas eu fiz questão de fazer o Ricardo se apresentar porque a gente teve uma discussão muito legal outro dia sobre como a gente se apresentar, né? O que a gente é, né? E aí eu brinquei com o Ricardo, falei, cara, eu nunca me apresento como engenheiro, porque eu não sou, eu sou Rodrigo, né? Eu sou o que eu faço e na verdade a gente muda a cada dia, né? Mas é um papo mais filosófico. Já que a gente entrou na palavra psicologia positiva, né? E é o nosso foco hoje, eu acho que as palavras às vezes sofrem algum tipo de preconceito. Isso é um papo que eu tive em outras edições de conversa, roda de conversa, né? Por exemplo, eu sempre falo que a palavra arrogância, ela tem uma carga pesada que não deveria ter. Às vezes você pode ter uma arrogância positiva, né? E a psicologia positiva, ela é muito confundida com um processo de autoajuda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O próprio Seligman, que foi o cara que estruturou, que criou a psicologia positiva, ele se arrependeu um pouco do nome depois. Ele mesmo falou isso, mas já estava cunhado, já estava, né, no mercado, já estava muito consolidado. E aí, tanto é que depois, em 2011, ele muda a teoria da felicidade autêntica para a teoria do bem-estar um pouco por isso. Mas o termo psicologia positiva ficou. Primeiro porque a psicologia positiva é um movimento dentro da psicologia, mas é um movimento científico. Tem muito investimento em pesquisa, né, para as conclusões que a gente chegou e para tudo que a gente faz hoje. Nada é feito sem muita base científica. Então, a primeira coisa é isso, né? Eu não tenho nada contra a autoajuda. Aliás, o termo autoajuda eu acho que é sempre um termo muito questionável também, porque eu costumo dizer que autoajuda só existiria se você fizesse um livro, se no final desse livro você lesse e fizesse algumas mudanças na sua vida por conta do livro que você escreveu e que você leu. Isso seria autoajuda. O que a gente tem hoje eu chamo de autodesenvolvimento. Porque quando você chega lá numa livraria e pega um livro, já teve tanta gente que te ajudou para chegar ali, que já não é mais autoajuda, né? E a psicologia positiva, o diferencial é assim, se alguém vai lá ler um livro e faz alguma mudança na sua vida por conta disso, não tem problema nenhum. Mas isso não tem nenhum caráter científico. Tem um caráter de inspiração, tem um caráter que é legítimo. A pessoa resolveu mudar. Conhecimento, né? E de conhecimento, e de autodesenvolvimento. Ele resolveu implementar mudanças baseadas numa experiência. Não tem nenhum problema. Quando a gente fala em psicologia positiva, a gente está falando em ciência. O que significa isso? Significa que é um movimento dentro da psicologia, né? Houve um momento na psicologia em que se investia muito na doença, especialmente porque depois da Segunda Guerra, o que se demandava da psicologia como ciência era isso, era um investimento nos transtornos, na cura da doença em si, então houve um investimento muito grande. Quando chegou um determinado momento, a psicologia ficou tão concentrada, com um foco tão forte na doença, e que ela deixou para trás duas grandes missões da psicologia, que era a felicidade e os talentos, né? E aí
um grupo ali nos anos 80 de psicólogos, principalmente americanos, começa já a pensar nisso. Olha, nós temos que fazer um movimento de retorno para esses temas. E aí começou-se muito a investir em pesquisas, que são as pesquisas dos temas que embasaram o movimento que surge no final de 98, criado pelo Martin Seligman. Ele consolidou isso, ele reúne um grupo de cientistas, e aí ele resolve, então, criar e punhar, como ele estava na gestão na época da APA, da Associação de Psicologia Americana, então ele resolve cunhar o tema como um marco de gestão. Psicologia positiva. E aí, a psicologia positiva hoje é um grande guarda-chuva, onde cabem muitos outros estudos dentro, mas principalmente com foco voltado para o que existe de melhor no sujeito. Essa é que é a grande sacada da psicologia positiva. O que é que tem de melhor? Como é que a gente pode fazer a leitura do sujeito pelo que ele tem de melhor? Né? E aí um ponto interessante, você falou aqui, na hora eu me puxei, você falou de 1998, né? A gente fala é algo de 20 anos, 20 e poucos anos, né? Mas na verdade é um resgate. Resgate, né? Que a gente pode citar os humanistas, por exemplo. Né? Então é um resgate que não é novo. Não é novo, não é novo. É um resgate dos humanistas. Quem cunhou o termo psicologia positiva foi o Maslow. O Abraham Maslow, num livro dele, num capítulo de um livro dele. E ele cunhou esse termo psicologia positiva. Então, o que foi feito em 98 foi resgatar muito essa visão dos humanistas. E aí a gente começou, então, olha, porque ali, na época dos humanistas, eles foram rapidamente, digamos assim, né, não esquecidos, mas eles foram... Porque veio a Segunda Guerra e aí os humanistas ficaram meio perdidos ali. Não dava para você falar, não dá para você falar de felicidade, bem-estar com o mundo pegando fogo. Com o mundo pegando fogo e com, né, a quantidade de situações que a gente... Aqui, né? Exatamente. Então, quando chegou no final dos anos 90, isso já estava... Né, inclusive havia uma crítica à psicologia, porque ela era muito elitista, muito focada naquele sujeito que pode pagar uma consulta. E aí foi uma das coisas que também a gente trouxe, né? Foi pensar a psicologia de uma outra maneira, a psicologia que possa atingir a todas as pessoas, que possa chegar em todos os E eu acho que a gente está num movimento um pouco diferente, né, do fim da Segunda Guerra. Né, que a gente agora, ao contrário, a gente está cansado de falar de doença, né? A gente passou 3 anos falando de doença e a gente começa a ver uma necessidade, uma pauta urgente, na minha visão, de falar sobre felicidade, né? Sem dúvida nenhuma. E aí depois a gente passou por um período também de muito foco no comportamento e naquelas competências mais clássicas. Agora a gente está entrando exatamente no olhar para as competências mais finas, para essas competências que às vezes a gente fala pouco, que são elas que estão aí na psicologia positiva. Sim. E essa é um caminho, né? Um caminho. A gente vem de competências década de 70, década de 80, falando muito de competências técnicas, gerenciais. Exatamente. E aí a gente começou a chamar de competências, vai chegar nas competências humanas, né, de socioemocionais, depois soft skills, competências comportamentais, até chegar na base mesmo, né, que é as competências humanas. Como é que você vê o desafio para a gente falar disso dentro das organizações, e não só das organizações, quando eu falo... E aí eu vi um termo muito interessante, Ricardo, estava lendo um livro que ele chamou de seres não encarnados. Ele chamou, por exemplo, as empresas... Os clubes são seres não encarnados. Isso. Eles têm identidade, né? E um questionamento grande é se eles têm moral ou não. Né? Porque muitas vezes a gente coloca... A gente tem moral, o ser humano tem moral, mas a gente usa esses seres não encarnados como desculpa para praticar talvez coisas que a gente não praticaria na nossa vida pessoal. E aí um questionamento é como é que a gente coloca essa discussão da psicologia positiva dentro, não vou falar organização, dentro desses seres não encarnados. Exato. Como é que a gente faz isso? Então... Eu hoje tenho, né, depois de muita experiência, né, toda vez que eu me chamo por conta da psicologia positiva. Mas a última coisa que eu falo é desse termo, psicologia positiva. Você acha que gera resistência? Eu acho que gera resistência. A gente primeiro vai conversar sobre um monte de outras coisas. No final eu entro com os conceitos. Legal. Se você entra primeiro com o conceito... Você já fecha. Por conta exatamente dessa visão que às vezes as pessoas têm estereotipada, por isso que a gente está aqui desmitificando. Uhum. A visão estereotipada. Já vem com aqueles negócios aí, né? Que é um mundo
né, o mundo da Poliana, o negócio certinho, isso aí. Mas o que acontece? A gente hoje tem sido chamado pelas empresas quando juntam duas coisas. Isso também acontece na clínica. Eu costumo dizer que você só vai para terapia quando junta necessidade e desejo. E esses seres, né, que você está falando, né, que hoje são as empresas, o que aconteceu? Nós começamos a contratar pelas competências técnicas e a demitir pelos comportamentos. Isso é muito comum. Sim. E aí as pessoas começaram a pensar, caramba, como é que é? Nós estamos contratando errado? Nós estamos... O que a gente... E aí começou... A grande preocupação é a seguinte, tem determinadas pessoas que você até demite por comportamento e tem determinadas pessoas que você não quer demitir por comportamento porque elas têm um nível de produtividade que você precisa. Esse é o grande dilema, né? Esse eu já passei por isso algumas vezes na vida. Esse é o grande dilema. E aí, como é que você faz? Porque tem algumas coisas que são treináveis e tem outras que não. Então, eu acho que é aí que entra entram as técnicas que a gente pode começar a trabalhar com essas pessoas. Muitas vezes a pessoa você pode realocar essa pessoa, às vezes há possibilidade também, eu sempre costumo dizer que pessoas reagem como química. Às vezes ela não reage num grupo, mas reage muito bem num outro grupo. Você já deve ter visto isso muito também, né? Uma coisa que eu aprendi muito com o presidente de uma empresa, um gateway de pagamento, né? Vou citar o nome aqui, mas ele falava muito sobre o xadrez de gente. Você saber que você precisa movimentar as pessoas. As pessoas reagem de forma diferente em ambientes diferentes. Exatamente. Então eu já vi pessoas extremamente não é só desmotivadas, tá? Pessoas que estavam quase tóxicas num ambiente e em outra realidade, dentro da mesma empresa, viraram outra pessoa, né? Outra pessoa. E por isso que é legal até a psicologia positiva, porque se você conseguir até fazer um assessment preciso, você consegue posicionar as pessoas de forma mais precisa, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Eu, pessoalmente, acho que hoje o grande problema, ele passa por um tema que é o tema da comunicação. Então, a comunicação, ela para mim, tá aí, todas as questões que às vezes a gente vai trabalhando numa empresa, você começa, chega lá, comunicação. Então, no fundo é acaba a comunicação sendo hoje uma chave para muita coisa. Mas o que fazer? Como é que você faz com isso? Como é que você faz para melhorar a comunicação? E na minha opinião, eu acho que a gente tem aí uma questão instalada que é o distanciamento das pessoas. A revolução da informação trouxe isso para a gente. Esse distanciamento do olho no olho, do sentar, de conversar, etc. e tal. E isso é uma coisa que eu tenho feito muito, resgatar a possibilidade da conversa. Coisas simples. Então, quando a gente fala de psicologia positiva nas organizações, nós não estamos falando de coisas complexas. Nós estamos falando de coisas muito mais simples, sabe, Rodrigo? São coisas muito mais simples do que a gente imagina. Porque, às vezes, a gente pensa, vamos implantar aqui um outro sistema de gestão. Um modelo de gestão complexo. Isso gera resistência também, né? Claro, sempre gera, né? Na época de implementação que fui de consultoria, né? A implementação de RP era desesperadora, né? 2 anos que nunca acabavam, né? Então, e aí o que acontece? Agora, para além disso, você precisa de uma outra coisa, que é esse trabalho com as pessoas. No final são as pessoas, né? Exatamente. Quem toca a gestão, quem produz são as pessoas. E por incrível que pareça, a gente ainda tem, vamos falar assim, das organizações de um modo geral, da empresa, das indústrias, a gente ainda tem muita gente na era do comando e controle. Sim. Muita gente na era do comando e controle, né? Mesmo a pandemia não ensinou a gente muita coisa. Não ensinou. Não, acho que a pandemia ensinou a gente que não aprendeu, né? A gente que não aprendeu, é verdade. Ela trouxe algumas coisas novas e a gente não aprendeu. Até bastante, né? É verdade. Isso é engraçado. Eu estava refletindo sobre isso. Falei, cara, poxa, parece que o mundo não aprendeu nada, né? Não aprendeu nada. É verdade. E, pessoal, vocês que estão assistindo, não esqueçam, se puderem, claro, mas gostaria muito. Primeiro, segue o nosso canal aqui, depois compartilha com alguém que você acha que vai ser interessante esse assunto. E já que a gente falou em compartilhar, eu quero tocar num ponto que você falou sobre conversa. Eu acho que a conversa é essencial. E aí, falando sobre conversa, eu queria fazer um paralelo com felicidade e bem-estar. Eu tenho lido algumas estatísticas que me causam, não preocupação, mas ocupação mesmo. Fico pensando sobre isso. Uma estatística muito doida que eu li, sabe, no Globo, semana passada. Os millennials precisam de 2,5 milhões por ano para ser felizes.
Nossa, vai ter muita gente, 99,9% vai estar bem infeliz, né? Uhum. E outra estatística muito forte, e aí foi uma pesquisa americana, 10%, e somente 10% dos adolescentes americanos consideram que tem pelo menos um amigo. 90% consideram que não tem amigos. E na minha percepção, na minha humilde percepção, isso é um dado preocupante. É. Porque a amizade, né, além de ser um fator humano muito forte, ela serve também para, nesse grupo, ainda mais na infância e adolescência, você exercitar o diálogo, exercitar a comunicação, exercitar a liberdade de falar para o outro que você concorda, o que você não concorda. Então, esse é um diálogo que a gente vai ter até mais profundo, né? A gente sempre tem um podcast também, né, no nosso programa de pós-graduação. E o Ricardo é professor do nosso programa, então a gente sempre mergulha mais profundo dentro do podcast da pós em si. Mas como é que você vê esse conflito de gerações, né? A gente tem uma geração que está entrando no mercado de trabalho, uma geração já digital, uma geração mais imediatista, com muitas expectativas. Falo querendo até resolver o problema do mundo de forma muito rápida. E você tem uma geração, talvez, que venha mais imediatista ainda e com gaps grandes de comunicação, né? Então, como é que você vê essa questão e como é que a psicologia positiva pode ajudar nesse conflito de gerações? E não é só esse conflito, não. Eu não queria nem colocar o conflito aqui. Embora eu não acho que a palavra conflito seja ruim, tá? As pessoas têm medo da palavra conflito, eu não tenho, não. Mas nessa evolução que vai ser natural, as pessoas vão chegar no mercado de trabalho. Então, a primeira coisa, vamos voltar um pouquinho na pesquisa, né? Que os millennials precisam de 2,5 milhões de 2,5 milhões. reais. O que eu gostaria de saber é se eles fizeram uma extensão da pesquisa e perguntaram para quê. Porque isso que é muito importante, né? Saber para quê, o que você vai fazer com isso. E eu fui ler a pesquisa a fundo, sabe? É uma pesquisa totalmente não vou falar totalmente, vou falar bastante contraditória. Ao mesmo tempo que há essa expectativa, existe quase uma exigência por só trabalhar em ambientes que propiciem uma extensão da vida pessoal e profissional equilibrada. Então, para mim, a leitura ficou bem confusa, tá? Para mim, a leitura ficou bem confusa. A minha tese, posso dividir minha tese com você? A minha tese é que é uma geração que foi muito sensibilizada com padrões de felicidade. Sim. Então, se você entra no Instagram, por exemplo, você tem um padrão de felicidade que não é um padrão real. Não é. Então, você gera uma projeção de felicidade que, para mim, é perigosa, né? Não que a gente não tivesse nossas projeções de felicidade, também. Toda geração tem sua projeção de felicidade. Eu sempre brinco que a família americana da década de 70, a projeção de felicidade era ter uma casa no subúrbio americano, 2 cachorros e um Volvo, né? Era a projeção. Verdade. Toda projeção é válida, mas eu acho essa projeção que veio da rede social, e eu nunca trato a rede social como algo negativo, mas algo que a gente tem que conviver com ele, né? Claro. É um pouco difícil de entender. Exato. E aí a gente junta com outro raciocínio que você fez, que é o seguinte, porque o que adianta você ter todo o dinheiro do mundo e não saber o que fazer com isso? Ou vai fazer isso com quem? Vai desfrutar isso com quem? Que aí vem a segunda parte daquela questão que você colocou, que são os relacionamentos positivos. E de fato é isso, né? Eu tenho experiência com, inclusive, atendimento de americanos, né? Eu tenho um brasileiro que mora nos Estados Unidos e é isso. Ele tem pouquíssimos amigos. Pouquíssimos amigos. E, ao mesmo tempo, a gente tem Harvard, que tem uma pesquisa que durou 75 anos, já está no 4º diretor. E essa pesquisa queria saber o seguinte, ela acompanhou famílias e foi acompanhando primeiro as pessoas, depois os filhos e agora os netos. E a pesquisa queria saber o seguinte, o que pode produzir longevidade? E a resposta para essa pesquisa é muito simples. Relacionamentos saudáveis. O que fez essas pessoas viverem mais? Relacionamentos saudáveis. Ter amigos. Ter pessoas. Não foi ter um salário de 2,5 milhões por ano. Não foi isso. Não foi ter um Volvo. Não foi ter uma casa de campo. Não foi ter um iate. O que fez essas pessoas viverem mais tempo foram exatamente os relacionamentos positivos. E é baseado nisso que eu tenho também trabalhado muito essa questão do resgate da palavra, do resgate da conversa, do poder da conversa.
né, nós temos uma questão concreta hoje nas organizações, que é o seguinte: nós somos, eh, com relação às reuniões, nós trabalhamos muito mal. As reuniões são muito chatas, as pessoas não sabem fazer reuniões. Uma reunião de 1 hora podia durar 10 10 minutos. minutos, né? Então, isso eu tenho trabalhado muito. Tenho algumas técnicas que depois a gente vai trabalhar também na própria pós, né? A gente vai estar trabalhando aí, trazendo algumas técnicas interessantes para as pessoas, né? Para você melhorar, por exemplo, essa questão. Por que as pessoas não se reúnem? Não se reúnem porque há uma resistência a um modelo que está falido, porque não produz conversas saudáveis, não produz conversas produtivas, né? As reuniões são, às vezes, lugares de exibicionismo, onde as pessoas vão ali, né, a pessoa diz: eu sou contra o que você está falando, e aí fala a mesma coisa que você falou com outras palavras. Então, e assim, É um conflito de ego muito grande. um conflito E não de só ego em muito reuniões, grande. tá? Eu vejo cada vez mais encontros de amigos, encontros de colegas, é isso. É verdade. Cada vez escuta menos também, né? Exatamente. Então, eu acho assim, uma das questões mais urgentes da gente tratar é a questão da comunicação. É a questão da comunicação, do olhar para o outro, de como é que você resgata isso dentro das empresas. E temos feito inúmeros trabalhos para a gente. Nós vamos conversar em outros podcasts e no própria pós, vamos estar conversando sobre essas questões que eu acho que são importantes, principalmente porque uma pós tem que trazer algumas coisas concretas, né? Sim. E aí e a gente vai trazer lá. Como é que a gente pode fazer? Por que que não é, a gente está aqui abrindo essas questões, abrindo esses questionamentos que são muito importantes, mas para mim é fundamental isso. Então, eu vou te dar um exemplo concreto, né? Eu tenho feito um trabalho que eu criei uma palestra lá, um bate-papo com as pessoas, onde eu faço uma reunião com os bichos. Eu mostro os bichos, o comportamento de cada bicho numa reunião. E aí, é claro que as pessoas começam a rir, porque elas começam a lembrar de outras pessoas, né? E aí eu vou mostrando para as pessoas o comportamento, às vezes, equivocado de cada bicho. E aí, ao final, eu digo: olha, gente, o que acontece é o seguinte: todo mundo está rindo porque lembrou de alguém, mas pode ser que alguém tenha lembrado de você. Provavelmente. Então, é preciso a gente entender o seguinte: como é que a gente faz para não se parecer muito com um bicho numa reunião, com um bicho desses, né? Então, porque é isso, né? E a gente vai criando os estereótipos. Então, hoje a dificuldade está muito nessa, digamos, a instalação de um diálogo saudável. Essa é que é a grande tarefa que nós temos hoje dentro das organizações. Não tem como a gente falar de psicologia positiva sem deixar de falar das forças de caráter, né? Sim. E aí eu queria que você dividisse com a gente o papel das forças de caráter dentro da lógica inteira, da ciência inteira da psicologia positiva. Isso. Então, as forças de caráter foi criada uma ferramenta para fazer com que você fizesse uma leitura das 24 forças de caráter, porque dependendo da forma como elas estão organizadas, isso produz em você uma série de comportamentos diferenciados. E é muito importante que você conheça as suas forças de caráter. E no ambiente coletivo, é até interessante que você conheça as suas forças, porque você vai ampliando o seu conhecimento sobre suas forças e vai entendendo, muitas vezes, o comportamento do outro a partir da linguagem das forças. Isso é uma das estratégias muito interessantes da psicologia positiva nas organizações. Até porque nós, a vida inteira, tivemos aquele modelo, tanto o modelo escolar quanto o modelo empresarial, que você vai ser lido pelo pior. Negativo. Pelo negativo, né? A criança chega com o boletim de notas em casa, você vai direto em qual nota? Na pior. E o pior, Ricardo, Né? não é só lido como pior. É ser forçado a melhorar o que você é pior. Exatamente. E eu tenho falado Eu me lembro muito que eu era um cara maravilhoso em matemática, física, mas eu era péssimo em biologia. E aí toda hora eu vim, não, você tem que melhorar em biologia, tem que melhorar. Mas pra que eu preciso melhorar em biologia? Assim, por que eu não posso me fortalecer e me tornar melhor ainda em matemática? Exatamente. E aí, se a gente trouxer para dentro da organização uma correção desse modelo, o que as empresas têm feito? Elas, quando você chega, ela faz um assessment e diz: olha, você é bom nisso, esquece, você precisa melhorar nisso, vou te dar um monte de treinamento para você melhorar nisso. Mapa de radar, né? Exatamente. O que você está fazendo, Rodrigo? Isso é o seguinte: quando você investe no que você não é bom,
Você deixa de ser bom no que você era e nunca vai ser bom no negócio que você não era. Eu tô trazendo o cara para ser aqui, ó, É o mediano, famoso pato. Não nada, pato. não corre, não voa, né? Exato. Você tá trazendo para ser mediano e alguns medíocres. Você tem que trabalhar onde o cara é bom, para que ele vá para excelência. E quando ele vai para excelência, ele traz junto, diminui esse gap entre aquilo que ele é bom e aquilo que ele não é muito bom. Isso aqui é fundamental. Então, vamos realocar esse cara e colocar esse cara, como eu já tive situações de empresas em que nós tínhamos uma pessoa, ela é economista, uma moça que era economista, mas ela gostava de marketing. E aí, mas ela foi contratada como economista. Eu falei, por que não podemos testar essa moça na área de marketing? Qual o problema? E hoje ela é gerente da área de marketing. Ela resolveu fazer um curso de marketing, esqueceu economia e trabalha com marketing. Eu concordo 100% Você tá com essa entendendo? visão. Então, Eu fico desesperado quando eu vejo. E isso aconteceu na empresa que eu sou sócio, né? Ver, olha, processo seletivo para design. Ó, tem que ter design de formação. Mas por quê? O cara não pode ser médico. Se o cara se for apaixonado por design, o cara pode ser médico, né? E aí tem uma coisa legal aí que isso me puxou, né? É a gente tentar encaixar o ser humano sempre dentro de caixinhas, né? E é uma coisa, eu sempre brinco. Outro dia eu contei isso no meu livro há 5 anos atrás. Estava numa pracinha uma vez, com um cachorro, e aí eu vi uma garota, esqueci o nome dela, eu sempre lembro, no livro tá o nome dela. E a garota conversando com a avó, né? E a avó perguntou: o que você quer ser quando crescer? Alice. Aí a Alice, eu me lembro até hoje o nome da garota, o rosto da garota. Ela falou: quero ser médica e astronauta. E a avó virou e falou: não, Alice, você tem que escolher. Você tem que ser médica ou astronauta, são coisas completamente diferentes. Eu falei, gente, naquela hora quase que me intrometi. Falei, por que não virar pra Alice e perguntar, então o que você faz pra ser médica e astronauta, né, cara? né? O ser humano, na sua origem, ele é polímata, né? Ele, assim, Leonardo da Vinci, o que Leonardo da Vinci faz? O que era? Não era? Ele Não era é? engenheiro, médico, biólogo, Exatamente. e trabalhava muito bem suas forças, né? Assim, Trabalhava muito bem as suas forças. Trabalhava muito bem as suas forças. Então, eu acho que é isso. Quando você começa a entender esse mapa, o seu próprio mapa, e saber que, por exemplo, uma das forças, né, que você tem criatividade como uma das forças, ou uma outra pessoa que, por exemplo, sofria bullying porque ela gostava demais de academia, de não sei o que, de corpo, ela vai ver. A primeira força dela é a vitalidade. Então, isso que você, o que te tratam de uma forma negativa é uma força. Exatamente. Quando estamos falando de desmitificar a psicologia positiva, a gente também tem que desmitificar essa ferramenta que são as forças de caráter. Por quê? Para além de você fazer um mapa das forças e ter ali que elas estão organizadas dessa forma, você precisa de entender quais são as forças de assinatura. Você precisa entender como é que elas se combinam, e o que elas estão produzindo juntas. Quando você abre essas respostas para o sujeito, e quando você começa a discutir essas questões e associar comportamentos, você vai entendendo e percebendo o seguinte: de que forma que eu posso ser um sujeito melhor, um profissional melhor, de forma que essa empresa pode me aproveitar melhor. Isso é muito, muito legal mesmo, porque e aí todos os estudos que eu mergulho cada vez mais na psicologia positiva, né, eu vejo que eu sou engenheiro de formação, né, tentando me classificar como caixa. Eu sempre, como engenheiro, vou ver o retorno sobre o investimento. Né, vou ver o ROI, vou ver. Claro. E por que empresas, cada vez mais você tem estatísticas sobre isso, empresas que investem em felicidade, investem em bem-estar, investem em ferramentas de psicologia positiva, elas progridem mais. Tá? Simplesmente porque elas sabem aproveitar de melhor forma os seus potenciais. Que no final a empresa não existe, né? Eu sempre cito, Sim. empresa foi o que a gente falou de entidade não É uma encarnada, entidade. é uma entidade que a gente criou. No fundo são pessoas. Então, quando você não está focado no bem-estar das pessoas, quando você não está focado nas forças de caráter, por exemplo, você acaba forçando uma engrenagem no lugar errado. Você acaba desperdiçando um potencial, você acaba aumentando o turnover, você acaba diminuindo o engajamento. E como no final são pessoas, isso vai trazer resultado financeiro. E aí vem uma frase que eu gosto muito, que eu vi de um publicitário, e eu trabalhei muito tempo com o projeto de ESG, né? Eu usava essa frase para convencer o pessoal a fazer ESG. Olha, eu acredito no bem, eu faço o bem. Se você não acredita, não tem problema. Deixa aqui entre a gente. Mas faz o bem porque dá retorno. E a pessoa travava. A pessoa, Uhum. eu sou o cara
sempre defendi muito diversidade, eu acho uma coisa fantástica, tá? Mas eu sentava na mesa de pessoas que não acreditavam, não adianta. Ainda mais quando o Brasil polarizou, aquilo virou quase uma bandeira. Falei, beleza, aceita de mostrar uns números como diversidade traz retorno para sua empresa? Aí a pessoa sentava. Eu acho que é a mesma coisa, o momento que a psicologia positiva está vivendo na minha visão, né? A gente está conseguindo mostrar que isso traz retorno. E talvez isso seja um grande aprendizado da pandemia, né? A gente acabou vendo, e isso serve para a gente tangibilizar um pouco melhor, que as empresas, na verdade, não existem, no fundo são pessoas. No fundo são pessoas, são pessoas. Essa é a grande questão, né? Antigamente você perguntava, por que a IBM existe? Eu tenho prédio IBM aqui, e agora não tem prédio. É verdade. E aí, a empresa continua existindo, são pessoas. E com relação à psicologia positiva, eu também tenho uma grande preocupação, porque existe muito modismo agora também, né? Todo mundo quer, né, ter a bandeira estamos implantando psicologia positiva, mas as pessoas têm estudado pouco, têm lido pouco. Então, eu acho que isso é uma preocupação. É preciso implantar, mas também com caráter mais científico. É preciso implantar, mas com esse caráter de sustentabilidade e, principalmente, entendendo o seguinte, isso que você falou, que você vai melhorar a produtividade das pessoas. As pessoas vão produzir mais. Então, aquela história de manda quem obedece e manda quem pode, obedece quem tem juízo, já era. Hoje, para mim, liderança é quem influencia. O cara tem que ser um grande influencer. E o líder é aquele que ele consegue influenciar e só produz quem se engaja. Concordo 100%. Concordo Sabe? 100%. E eu falo que, por isso que eu acredito muito no conceito da liderança orientada por valores, né? Sim. Mais ainda, eu falo que na liderança orientada por valores, primeiro, o líder precisa saber, ou a líder, o que são valores, que as pessoas não sabem. Depois, comunicar o que são os valores. E terceiro, praticar. Não adianta você ter excelentes valores mapeados se a liderança não pratica. Porque os colaboradores e colaboradoras, a minha visão, e com a minha experiência de consultoria, elas têm 3 formas de medir a liderança. Uma é o mais óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito, né? É o casamento entre a fala e as ações. 2, e eu tive uma discussão muito forte hoje de manhã, é a escolha das palavras. Sim. Eu falo que a palavra, eu estudo muito criatividade, né? A palavra é o processo criativo mais bonito que tem, porque se você é fluente numa língua, você fala no mínimo 3.000 palavras. Então, se você está compondo uma frase, você tem 3.000 opções se abrindo aqui. A palavra é uma coisa muito legal. E por último, é como a liderança aloca seu tempo. Tá? E aí, tem palavras clichês que funcionam. Tem gente que fala, essa frase é para-choque de caminhão. Mas é maravilhoso. Tem o ensinamento da rua, é o melhor ensinamento. O tempo é realmente o único ativo que não volta. Você pode recuperar saúde, você pode recuperar dinheiro, você pode recuperar amores, você pode recuperar amizade, mas o tempo realmente não volta. Então, a liderança tem um papel muito grande nisso. E por isso, até na nossa pós, um dos focos é treinar a liderança, tá? E treinar em ferramentas, né? Eu queria que você pudesse concluir aqui falando um pouquinho de como a liderança pode usar as ferramentas. E mais ainda, eu acho que tem 3 ondas de ferramentas, né? Tem ferramentas de primeira onda, que são quick wins. Isso. Mas tem ferramentas de segunda e tem ferramentas que você vai ver daqui a 10 anos. Exato. Mas para que o negócio seja sustentável, você tem que entregar resultados também rápidos, né? E como é que a psicologia positiva pode atuar nisso? Então, complementando isso tudo que você falou... Desculpa, eu falo demais, né? Não, isso é ótimo. Mas complementando isso que você falou, o grande ganho da psicologia positiva é que ela vai fazer o sujeito alinhar os seus valores com os valores da empresa e alinhar principalmente propósito. Porque é isso que, para mim, leva muitas vezes as pessoas à frustração hoje no mundo do trabalho. Ela não consegue alinhar o seu propósito, ela não consegue desenhar a sua própria missão pessoal de vida. E ela não alinha isso com os negócios da empresa. Então ela acaba estando ali produzindo um produto que ela foi contratada para produzir. E aquela história de vestir a camisa, não sei o quê, você só veste a camisa quando você alinha os seus próprios valores com os valores do negócio. E aí você diz, olha, faz sentido eu estar aqui, nesse lugar, produzindo isso. Né? Isso vale para tudo, né? Vale para o esporte. Inclusive, a gente vai mergulhar a fundo no podcast da pós-graduação sobre esporte, né? Isso vale sobre esporte. Ótimo. Aí tem um jogo muito louco, que depois a gente vai citar isso, né? Foi na Copa do Mundo de 50, não me lembro, o Brasil perdeu, mas o preparador técnico fez um discurso completamente inflamado sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre uma batalha que o Brasil não tinha participado, mas criou um senso de propósito. A seleção, até hoje, tem lá no museu lá no Pacaembu, né, o Museu do Futebol, era o recorde de faltas nos primeiros 15 minutos, porque a seleção entrou totalmente engajada naquele propósito da batalha que não existiu.
Né? Era um período pós-guerra, então o propósito ele realmente orienta. Então, eu acho que isso é uma das grandes contribuições da psicologia positiva na hora que ela entra com as ferramentas das forças. Ela faz com que o sujeito amplie esse autoconhecimento e comece a traduzir isso pensando o seguinte, faz sentido eu estar aqui? Ou o que eu estou produzindo? Né? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas estão muito ligadas à tarefa e não ao produto final. É preciso você dar essa consciência de que aquela tarefa está num processo. Muitas vezes as pessoas não têm noção de processo. Não. Né? Falta, porque nós somos uma sociedade muito emocional. Também tem esse elemento. Nós somos uma sociedade muito emocional. A gente, né, é treinado e vive Inclusive, na base do tema emocional. do nosso segundo papo, né? Vamos conversar sobre isso. E isso que você falou foi sobre o processo. Eu queria concluir aqui, antes de dar a palavra final para o Ricardo. Tudo se conecta. Tá? Sobre escolha das palavras. Eu sempre dou o exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer um super ser humano, presidente de uma companhia aérea brasileira. Nessa companhia aérea, uma das primeiras atitudes quando veio para o Brasil era todo funcionário ou toda funcionária se chama tripulante. Tripulante Ricardo, tripulante Rodrigo Langer, e assim vai. Porque através da palavra tripulante, e arrepia de verdade, aquela pessoa sentia que ela tinha responsabilidade sobre a experiência de voo. Então, o faxineiro ou a faxineira que se lavasse mal a sala, se varresse mal a sala, ele saberia que o atendente de call center ficaria mais irritado, atenderia mal, e estou arrepiado de verdade, atenderia mal o passageiro ou a passageira, essa pessoa iria irritada para o aeroporto, teria uma experiência de voo ruim. Isso une tudo que a gente falou, a gente une escolha de palavras, isso une propósito, isso une processo. Tá? Mostrar para as pessoas que elas estão através de um processo. E uma coisa que eu também aprendi estudando, para a gente poder montar nosso modelo de negócio dentro da Human, é que a vida também nada mais é do que um processo também, né? E a gente esquece muitas vezes que, além de tudo, e a minha conclusão, né? A gente precisa ser feliz. Senão não fez sentido, concorda comigo? Concordo, plenamente. E às vezes a gente perde foco. Verdade. Já viu aquela festa que você tá, o que eu tô fazendo aqui? É isso. Às vezes você, velho, o que eu tô fazendo? É verdade. Mas a gente mergulha mais a fundo isso daqui a pouco. Com certeza. Ricardo, você pode deixar uma mensagem final pro pessoal? Posso sim. Com certeza eu acho que a psicologia positiva, ela tem um papel estrutural hoje nas empresas. Ela tem um papel estrutural nessa revisão, na mudança de olhar para o sujeito. Né? A gente não pode, né, aquela história, a gente está sempre olhando para as pessoas, eles são uma matrícula, ele tem um papel ali, mas mais do que tudo, a psicologia positiva está dizendo para a gente o seguinte: nós temos um ser humano, nós temos uma pessoa que tem forças, nós temos uma pessoa que tem questões, e a gente precisa tratar dessas forças, tratar dessa pessoa por aquilo que ela tem de melhor. Quando eu trato esta pessoa por aquilo que ela tem de melhor, eu estou mudando o jogo. Eu estou fazendo, tudo começa a fazer sentido. E mais do que nunca, a gente vai estar produzindo e vai estar gerando produtividade, gerando pessoas produtivas, mas não basta gerar pessoas produtivas. É preciso que as pessoas sejam produtivas, mas que estejam bem, estejam vivendo bem. É isso que qualquer empresa gostaria. E aí eu acho que a psicologia positiva tem um papel importante. Criar significado na vida das pessoas, né? Criar significado na vida das pessoas. Seja qual for o stakeholder. Exatamente. Se for o colaborador, se for o cliente, se for o parceiro, se for o fornecedor. A gente precisa pensar em criar significado na vida das pessoas. Pessoal, esse foi o nosso papo sobre psicologia positiva, desmistificando a psicologia positiva com Ricardo de Sá. Se você quiser saber mais sobre o assunto, não deixe de entrar no nosso Instagram, o @ tá aqui. Se quiser saber mais ainda, convido vocês a conhecer nossos programas de desenvolvimento. Tá? Tanto os de curta duração, que aí desenvolve as competências humanas, como comunicação, que você falou muito bem, como reaprendizagem. Eu nem gosto de falar de criatividade, eu gosto de falar de reaprendizagem criativa, porque a gente já nasce criativo, a gente tem que só reaprender a ser criativo. E os programas um pouquinho mais complexos, né? E aí entra a neuroliderança positiva, a ciência da felicidade e o MBA em organizações, né, que cultivam realmente ambiente de organizações que cultivam o bem-estar
e a felicidade. Por que eu faço questão de botar sempre essas duas palavras muito coladas uma das outras, né? Porque muita gente começou a ficar com vergonha de falar em felicidade. Verdade. Começou a substituir só por bem-estar. Então eu faço questão toda vez, que nem sabe quando fala frio e calculista, eu falo felicidade e bem-estar junto, não falo só bem-estar, não. Ricardo, É isso aí. muito obrigado realmente de coração. Muito bom. Para quem for nosso aluno ou nossa aluna, vai ter muito papo com o Ricardo. Com certeza. Tem o nosso segundo tempo do podcast, que é o nosso ambiente onde mais denso. E foi um prazer conversar com você. Como prazer sempre. todo meu. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. Ah, não, calma. Ah, tá. Esqueci um presente, Ricardo. Vou deixar, já que a gente falou de comunicação, o meu livro de comunicação e o meu framework, meu livro aí de negociação. Dá uma pequena dedicatória. Vamos trocar. Esse aqui é o último livro que saiu agora. É um livro que a gente fala de psicologia positiva e terapia do esquema. Eu sou psicólogo clínico também. É um livro que trata de casos clínicos e que saiu recentemente. Então, tá aí, um prazer. E vou certamente mergulhar aqui nos seus livros. Obrigado, Ricardo. Pessoal, um grande abraço. Tchau, tchau.